Bem-vindos ao Mergulho Profundo, o canal de análises do jornal Alfredo Wagner Online. Para quem gosta de entender os assuntos com mais detalhe, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas conversas. Hoje a gente tem um tema que mexe com a base de como organizamos a vida em família e o patrimônio no Brasil. É uma proposta para reformar o Código Civil que pode, redefinir o papel de maridos e esposas na hora da herança. É um tema fundamental, sem dúvida. A gente está falando de um projeto de lei que foi entregue ao Senado agora, em abril de 2024. Ele é baseado no trabalho de uma comissão de juristas de altíssimo nível. E o ponto que está causando mais debate e que vamos analisar a fundo com base na matéria do jornal Alfredo Wagner Online é justamente a proposta de mudar quem tem direito automático a uma herança, e especificamente a figura do cônjuge. Exato. Parece um detalhe técnico, né? Mas as implicações são gigantescas. A lei atual protege o parceiro ou a parceira de uma forma muito específica, mas essa proteção pode estar com os dias contados. A grande questão que vai guiar nossa análise é o que essa mudança significa na prática para os casais e famílias brasileiras. Vamos mergulhar nisso. Para começar, o coração de toda essa mudança está em um único artigo do nosso Código Civil, o 1845. É ele que lista os chamados herdeiros necessários. São as pessoas que a lei, basicamente, obriga a receber uma parte da herança. Hoje, essa lista inclui os descendentes, ou seja, filhos, netos, os ascendentes, que são pais, avós, e o cônjuge. A proposta é ousada e bem direta: tirar o cônjuge dessa lista. Certo. E ser um herdeiro necessário não é só um título, né? Tem um peso enorme. Na prática, o que significa ter esse status? Significa ter uma garantia, blindada por lei. Um herdeiro necessário tem direito a, no mínimo, 50% de todo o patrimônio da pessoa que faleceu. Essa fatia é o que a gente chama de a legítima. E o ponto crucial é que essa garantia não pode ser retirada nem por um testamento. Mesmo que a pessoa em vida escreva: "Não quero deixar nada para o meu filho", a lei intervém e diz: "Sinto muito, metade é dele". A proposta, ao retirar o cônjuge dessa categoria, está essencialmente removendo essa armadura legal. O parceiro ou parceira deixa de ter essa proteção automática. Ok, vamos decifrar isso. O artigo do jornal que a gente está usando como base tem uma comparação bem direta, que ajuda a visualizar o antes e o depois. Hoje, o cônjuge é herdeiro necessário. Com a proposta, ele passaria a ser um herdeiro facultativo. O que muda com essa troca de palavras? Muda tudo. Um herdeiro facultativo, como o nome já sugere, só recebe a herança se a pessoa falecida tiver deixado essa vontade expressa em um testamento. A decisão passa a ser 100% de quem é dono do patrimônio. Sem um testamento beneficiando o parceiro, ele ou ela, pela nova regra, não herdaria os bens particulares do falecido se houvesse filhos ou pais vivos. Peraí, então isso mexe também na ordem da fila da herança. Hoje o cônjuge muitas vezes divide a herança com os filhos. Pela proposta, se não tiver testamento, ele iria para o final da fila? Exatamente. A concorrência atual, onde a herança é partilhada entre cônjuge e filhos, por exemplo, ela simplesmente deixa de existir. Pela proposta, a ordem de preferência seria: primeiro os descendentes, depois os ascendentes. O cônjuge só herdaria os bens particulares na ausência completa dessas duas classes e se não houver um testamento dizendo outra coisa. É uma inversão de prioridade. É uma mudança drástica. E me parece que aumenta muito o poder do testamento. A liberdade de decidir o que fazer com os próprios bens fica maior, então. Consertavelmente maior. Hoje, a liberdade de testar é, na verdade, uma semi-liberdade. Você só pode dispor livremente de 50% do seu patrimônio. Os outros 50%, a legítima, já têm donos definidos pela lei. Com a retirada do cônjuge dessa equação, uma pessoa casada e sem filhos ou pais vivos, por exemplo, poderia deixar 100% dos seus bens para um sobrinho, um amigo, uma instituição de caridade. A autonomia sobre o que você construiu em vida se torna quase total. Mas por que fazer isso? Qual é a filosofia por trás de remover uma proteção que parece tão consolidada? Parece até contraintuitivo mexer em algo que afeta tantas famílias. Olha, a justificativa principal da comissão de juristas, que foi presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ,
É um princípio chamado autonomia privada. A ideia é que as escolhas que as pessoas fazem em vida devem ser respeitadas ao máximo, inclusive depois da morte. O argumento central é tentar corrigir o que muitos juristas consideram uma grande contradição na lei atual. Uma contradição. Que contradição é essa? Pensa no seguinte: hoje, antes de casar, um casal pode sentar, conversar e definir qual regime de bens eles querem. Eles podem, por exemplo, escolher a separação total de bens, assinando um pacto que diz, em bom português, o que é meu e o que é seu é seu. Nossos patrimônios não vão se misturar. Eles fazem uma escolha consciente. Certo, uma decisão de manter as coisas separadas. Exato. Só que aí um deles morre. E a lei atual, na prática, meio que rasga esse acordo. Ela chega e diz: não importa o que vocês combinaram em vida, pela regra da sucessão, o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário e vai sim receber uma parte dos bens particulares do falecido. A proposta busca dar coerência ao sistema. Se o casal decidiu pela separação em vida, essa separação deveria continuar valendo depois da morte. A vontade deles deveria prevalecer. Entendi. A lei da herança hoje ignora a escolha que o casal fez no direito de família. E essa visão é compartilhada por mais gente. Sim, e por instituições de peso. O Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDF-AM, que é uma grande referência na área, argumenta que a regra atual atropela a autonomia do casal. Isso gera uma insegurança jurídica enorme, sabe? As pessoas planejam a vida financeira baseadas em um regime de bens e, na hora mais crítica, a regra do jogo muda. A proposta tenta alinhar esses dois mundos. O que você escolhe para o casamento valeria também para a sucessão. Essa ideia de autonomia é poderosa. Mas eu imagino que ao ouvir isso, muita gente entra em pânico, pensando: então, meu marido ou minha esposa pode falecer e eu não vou ter direito a nada. O artigo que a gente está analisando faz uma distinção aqui que é absolutamente crucial para não entender tudo errado, certo? Essa é a distinção mais importante de toda a discussão. E é fundamental esclarecer: a proposta não mexe no direito à ameação. E para entender o projeto, é preciso saber a diferença entre meação e herança. São coisas completamente diferentes. Ótimo. Vamos deixar isso o mais claro possível. Vamos pensar no casamento como uma pequena sociedade. Tudo que os sócios constroem juntos, com esforço comum durante a existência dessa sociedade, pertence à empresa, né? No Brasil, o regime mais comum é o da comunhão parcial de bens. Nele, tudo que o casal adquire, compra, durante o casamento, pertence aos dois. Metade para cada um. Isso é a meação. Se a sociedade conjugal acaba, seja por um divórcio ou pela morte, a primeira coisa a fazer é dividir o patrimônio da empresa. Cada um fica com seus 50%. Isso não é herança, é a divisão de uma propriedade que já era dos dois. E o direito à meação está 100% preservado na proposta. Ok, então o patrimônio construído em conjunto está protegido. A mudança, então, acontece sobre o que sobra. Perfeito. A herança é composta pelos bens particulares da pessoa que faleceu, o que ela tinha antes de casar ou recebeu de doação, por exemplo, mais a metade dela nos bens comuns, a meação dela. É sobre essa massa de bens, a herança, que a regra muda. Hoje, o cônjuge, além de pegar a sua meação, ainda avança sobre a herança do parceiro, concorrendo com os filhos. Pela proposta, ele receberia a sua meação, como sempre, e a herança do falecido iria para os filhos. Fica mais nítido agora. A proteção sobre o projeto de vida em comum continua intacta. A discussão é sobre o destino do patrimônio individual de quem se foi. O que é fascinante aqui é que a escolha do regime de bens ganha um peso que ela não tem hoje. Se o casal optou pela comunhão universal, onde tudo se mistura, a meação já é metade de tudo. Então, o impacto da sucessão é menor. Se optou pela separação total, a proposta faz com que essa separação seja de fato total, em vida e na morte. A lei passaria a respeitar mais o que foi combinado pelo casal. E o que isso significa para a realidade das famílias brasileiras, que hoje são tão diversas? Penso especialmente nas chamadas famílias mosaico, com filhos de casamentos anteriores que são cada vez mais comuns. Esse é um dos cenários onde a mudança teria um impacto mais direto e, segundo os defensores da proposta, mais positivo.
O artigo do jornal Alfredo Wagner Online ressalta que um dos objetivos é justamente reduzir os conflitos nessas famílias recompostas. Hoje, o que acontece com frequência? Uma pessoa tem filhos, se divorcia, casa de novo. Quando ela falece, parte do patrimônio que ela construiu, muitas vezes com o primeiro parceiro, acaba indo para o novo cônjuge. E aí, quando esse novo cônjuge falece, esse patrimônio pode ir para os herdeiros dele e não voltar para os filhos do primeiro casamento. O dinheiro troca de família. Exatamente. O patrimônio migra lateralmente em vez de seguir a linha vertical de pais para filhos. A proposta corta esse caminho. Ao tirar o cônjuge da herança necessária, o patrimônio tende a fluir diretamente para os descendentes. Isso pode simplificar inventários e evitar aquelas batalhas judiciais amargas entre os filhos de um primeiro casamento e a madrasta ou o padrasto. A dinâmica ficaria mais clara e, teoricamente, menos conflituosa. Ok. A lógica para simplificar a vida das famílias mosaico é clara. Mas toda moeda tem dois lados, né? Isso não cria um risco para outro tipo de arranjo familiar? O artigo menciona alguma visão mais cautelosa? Sim, e é um contraponto crucial que vem de uma das maiores especialistas em direito de família do país, a professora Maria Berenice Dias, vice-presidente do IBDFAM. Ela acende um sinal de alerta para a possível desproteção do cônjuge que se encontra numa situação de vulnerabilidade econômica. Poderia dar um exemplo prático dessa vulnerabilidade? Claro! Imagina um casamento de 40 anos sob o regime de separação de bens. Foi um acordo do casal que a esposa, por exemplo, não trabalharia fora, para se dedicar à criação dos filhos, ao cuidado da casa, enquanto o marido construiu todo o patrimônio e os negócios em nome dele. Em vida, tudo funciona. Mas se ele falece sem deixar um testamento, pela nova regra, ela não seria a herdeira necessária. Ela poderia, teoricamente, se ver numa situação financeira muito, muito difícil, sem acesso ao patrimônio que ela ajudou a construir indiretamente com seu trabalho doméstico e de cuidado. Entendi. A lei atual funciona como uma rede de segurança para esses casos, garantindo que o parceiro sobrevivente não fique desamparado. E a proposta remove essa rede. Exato. E isso nos leva a uma consequência inevitável e importantíssima que a matéria destaca. Se a proposta for aprovada, o planejamento sucessório vai deixar de ser um luxo para se tornar uma necessidade absoluta. A cultura de fazer testamento, que é muito fraca no Brasil, precisaria mudar radicalmente. Então a responsabilidade pela proteção do parceiro sai das mãos da lei e vai para as mãos do indivíduo. Completamente. As pessoas teriam que ser muito mais proativas, fazer um testamento para garantir uma parte dos bens ao cônjuge, contratar um seguro de vida, um plano de previdência privada em nome do parceiro. Todas essas ferramentas se tornariam essenciais. A mudança na lei forçaria os casais a terem conversas sobre dinheiro e sobre o futuro que muitos hoje evitam. A proteção passaria a ser um ato de vontade e não mais uma obrigação legal. Certo. E falando em mudanças, vem a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo. Isso vale para trás? Quem já é casado, quem está com o inventário correndo na justiça, a lei pode mudar as regras no meio do jogo? Essa é a dúvida de R$1 milhão em qualquer alteração de lei. E a resposta, para a tranquilidade de todos, é não. A proposta deixa claro que as novas regras não são retroativas. O artigo do jornal é bem enfático nisso. E como essa transição funcionaria na prática? O sistema se baseia num princípio jurídico fundamental. A lei que regula uma herança é a lei que estava em vigor no dia em que a pessoa faleceu. O que importa é a data do óbito. Então, o texto descreve 3 cenários. Primeiro, inventários que já foram concluídos. Nada muda, assunto encerrado. Segundo, uma pessoa faleceu antes da nova lei, mas o inventário ainda está em andamento. Continua valendo a lei antiga, do dia da morte, o cônjuge ainda será herdeiro necessário. Então a nova regra só valeria para o futuro. Exatamente. O terceiro cenário, falecimentos que ocorrerem depois que a nova lei entrar em vigor. Só a partir desse marco é que as novas regras seriam aplicadas. Isso garante o que os juristas chamam de segurança jurídica e respeito ao direito adquirido. Ninguém vai ser pego de surpresa com uma mudança para uma situação que já aconteceu. Isso é um alívio e esclarece um ponto fundamental. Então,
Para amarrar tudo que a gente conversou, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, a proposta central é tirar o cônjuge da lista de herdeiros necessários, dando mais liberdade para a pessoa decidir o destino de seus bens em testamento. Segundo, a grande justificativa é fortalecer a autonomia do casal, fazendo com que a escolha do regime de bens em vida seja mais respeitada após a morte, corrigindo uma contradição da lei atual. Terceiro, e o ponto mais importante para evitar pânico, o direito à meação, que é a metade do patrimônio construído durante a união, não é afetado. O que foi construído a dois continua sendo dos dois. E por último, a lei não vai retroagir. As novas regras, se aprovadas, só valerão para falecimentos que acontecerem após a sua vigência, garantindo a previsibilidade e a segurança para todos. Perfeito. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que eu acho que é o grande pano de fundo desse debate. A sociedade mudou. A gente tem famílias mosaico, casais sem filhos, uniões que duram a vida toda ou outras que são mais breves. Diante de tanta diversidade, o modelo único e rígido de herdeiro necessário ainda faz sentido? Ou a liberdade individual de cada um, de poder destinar seu patrimônio como quiser, deveria prevalecer? É uma discussão que vai muito além do texto da lei. Ela toca no coração do que a gente entende hoje como família, autonomia e legado. É a reflexão perfeita. No fundo, é um debate sobre qual valor a sociedade quer priorizar. Uma proteção legal padronizada, que serve para todos, mas que talvez não sirva bem para ninguém em específico, ou a autonomia individual, que dá liberdade, mas também exige responsabilidade. Se essa proposta for aprovada, ela vai exigir uma nova cultura de planejamento patrimonial e, mais importante ainda, vai exigir conversas mais abertas, honestas e frequentes sobre dinheiro, futuro e cuidado mútuo dentro dos relacionamentos. A responsabilidade sai do Estado e volta para o colo das pessoas. Esta foi a nossa análise sobre a proposta de reforma do Código Civil. Para continuar acompanhando temas como este, explicados em detalhes, siga o Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner online. Deixe seu comentário com suas impressões e até a próxima.